Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa! Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira de apresentação. Como estão vocês? Pode dar oi aqui pra gente. Como está essa terça-feira linda para todos aqui? Hoje eu vou falar de um assunto que eu escuto direto as pessoas falarem para mim aqui no nosso Instagram, no YouTube e quando eu converso aí com as pessoas que criam apresentações. Que sabe o que é? A dificuldade em criar uma boa apresentação quando a gente está falando de um tema mais técnico. Sim, tema mais técnico. Você pega aí quem fala de direito, quem fala de engenharia, talvez quem está falando, sei lá, até de biologia. Tem coisas que, claro, a gente fala, eu gosto de falar assim entre aspas, que são mais sexy, sabe? Que é como falar, às vezes, sei lá, de vendas, falar de criatividade, design thinking. Você consegue ter um monte de ideia bacana, tanto para o visual como para o conteúdo. Mas parece que quando a gente entra num assunto que lida mais com números, lida com física, fórmulas, parece que você fica engessado e não tem muito caminho para seguir. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Em todos esses anos aí que eu tenho de experiência em criação de conteúdo, ajudando outras pessoas a criarem apresentações, cursos, treinamentos, né, maneiras diferentes para vender, eu percebi algo em que todas as apresentações e todos os conteúdos que você cria têm em comum. E sabe o que é? É a nossa hashtag de hoje. Nossa hashtag de hoje, vocês podem ver aqui que é hashtag não existe tema chato. E disso eu acredito do fundo do meu coração. Se eu fosse perguntar para vocês aqui hoje, né, vocês podem me responder aí no chat, me dar um exemplo. O que vocês diriam, na opinião de vocês, que é um tema chato? Eu tenho, né, exemplos que para mim são chatos. Por exemplo, falar de contabilidade, falar de direito. Eu, para ser bem sincero, eu não gosto desses temas. Mas sabe por que eu não gosto desses temas? Porque quando eu participei de aulas na universidade, quando participei de algumas palestras, vi até, né, alguns minicursos sobre direito, eu estava lá porque eu estava obrigado, sabe? Mas a maneira como essas pessoas se comunicavam comigo não era uma maneira que realmente conseguia me convencer de que o que eu tinha que escutar ali era importante ou elas não conseguiam me envolver. Eu já participei de palestras que, teoricamente, tinham ali temas que eram super técnicos, como logística, sabe? Logística de como você consegue baixar os custos de distribuição de um produto, que eu achei super interessante, que assim, juro por Deus que quando eu vi o tema na apresentação eu não dava nada para aquilo. Mas da maneira como a pessoa passou os conhecimentos e conseguiu mostrar que aquilo que ela estava passando seria útil para o meu dia a dia, eu fiquei super interessado. Como ao mesmo tempo eu já vi apresentações que falavam sobre criatividade, que era sobre publicidade, em que eu estava super animado para assistir, eu tinha certeza que ia ser muito bom e saí dali super decepcionado. Então, eu acho que isso só prova pra gente de que não existe realmente tema chato, mas você tem sim apresentações mal feitas. É isso que acontece. Então você tem que começar a pensar, por que uma apresentação, independente do tema, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim? E aí eu acho que isso entra lá nas nossas bases do que é uma boa apresentação. Vamos relembrar, toda apresentação você tem que entregar como se fosse um produto. Então, se tua apresentação, seja ela online, presencial, como for, ela está sendo considerada chata, é porque ela está falhando em um desses dois pilares. Ou ela está falhando porque o visual dela é muito genérico, ele não chama atenção, o visual não apoia o teu discurso, ele não apoia ali, sei lá, a história que você está contando. Ou você às vezes tem até um visual legal, mas o seu conteúdo é muito técnico, o teu conteúdo não é ligado em quem está sentado ali, ele não consegue trazer interesse para as pessoas. Às vezes a tua maneira de apresentar, né, o que você coloca ali dentro é muito chato. Ou também, então, acho que uma terceira opção aqui, né? Pode ter uma terceira opção que é o quê? Você falha nos dois. Você tem um design muito ruim
e um conteúdo que é muito técnico, e daí você está entregando um produto ruim para aquelas pessoas. E você, não adianta falar assim, mas é que a pessoa é mal educada, porque meu público é adolescente, meu público é difícil. Você também é difícil, eu sou difícil, todo mundo é difícil quando você é obrigado a assistir alguma coisa que não te traz interesse. Você não presta atenção, eu sou assim também. Você fica ali, meu Deus do céu, que coisa chata. Então não use como muleta que você está criando uma apresentação ruim porque teu tema é ruim. Não existe tema ruim. A gente pode dar voltas diferentes ali, pensar em maneiras diferentes que você constrói seu conteúdo e tanto o seu design também, e você pode sim deixar o seu tema interessante. Estou até curioso aí, você pode participar, pode escrever aí no chat com que tipo de apresentações que vocês têm que criar hoje e se vocês consideram o tema de vocês chatos. Compartilha aí comigo. E também se teve alguma vez que vocês foram surpreendidos de participar de uma aula, de uma reunião, o que for, que vocês tinham certeza que o tema ia ser um porre, mas que no final das contas a apresentação foi tão bem construída de que você se surpreendeu. Você falou assim, nossa, foi realmente interessante, eu não dava nada para isso. Comigo já aconteceu sim, mas vou falar. Eu fui mais surpreendido negativamente do que surpreendido positivamente. Isso acontece porque as pessoas dificilmente têm essa habilidade de criar uma boa apresentação. Então vocês podem aí compartilhar comigo. Mas qual que é o meu objetivo com vocês hoje aqui? E claro que no final da aula vocês vão poder entrar lá no nosso Instagram. Lembra sempre, tem lá a nossa hashtag não existe tema chato. E o que eu quero que vocês compartilhem nessa hashtag lá no Insta, que vocês podem entrar aqui, que o Insta é o nosso @, Fantástica Fábrica Criativa. Quem não está lá pode seguir a gente. Pode também entrar no grupo do Telegram. Eu sempre inverto o dedo aqui, meu Deus, o grupo do Telegram, vocês podem entrar aqui também, onde vocês vão sempre ser avisados quando tem episódio novo do lado criativo, lá do nosso podcast, quando a gente tem vídeo novo. Então é um grupo que vale a pena. Opa, estava muito baixo aqui. É um grupo que vale a pena muito fazer parte dele, tá? Então depois vocês entram lá, lembrem, tentem condensar uma coisa importante pelo menos que vocês aprenderam nessa aula, é sempre muito bom, eu falo, fazer essa reflexão para absorver realmente o tema. Entrem lá e comentem qual foi o meu maior aprendizado de hoje e se vocês também quiserem, pode deixar alguma dúvida, alguma sugestão de tema para uma próxima live nossa. Mas o meu objetivo aqui hoje é fazer o famoso PPT Review. A gente vai fazer uma avaliação de uma apresentação que eu recebi de uma das nossas seguidoras e ela é professora de engenharia. Você está vendo aí que, claro, engenharia, um tema considerado extremamente técnico, ela está dando uma aula ali de ligas ferrosas, que também, né, convenhamos, não é nada extremamente interessante, mas, claro, é super importante para as pessoas ali que estão assistindo essa aula, e a gente vai fazer uma avaliação de como que está o design dela e também como está o conteúdo dela e o que a gente podia fazer de diferente para melhorar o produto que ela está entregando. Beleza? Vocês topam fazer isso? Vamos lá fazer essa avaliação? Eu estou fazendo aqui uma avaliação sobre um produto, né? É um produto, a apresentação é um produto de engenharia, mas eu quero que você traga essas mesmas ideias e aplique no teu dia a dia. Essa é a ideia de treinar seu olho de Tandera, que o olho de Tandera está aqui atrás de mim, aqui está seu olho de Tandera, que é enxergar padrões que boas apresentações têm, independente do tema. Você vai ver como a pessoa aplica ali a distribuição dela de conteúdo, como é que ela aplica o design, e você pega isso e utiliza no teu dia a dia, independente do tema. Sou professor de direito, isso não vai me ajudar? Sim, vai te ajudar, porque você está treinando sua maneira de olhar para essas apresentações. Vamos embora lá. Eu tenho aqui aberto a apresentação dela de ligas ferrosas. Vamos trocar a tela. Muito bem, está aqui, ó, da professora Débora Oliveira. Vou até deixar, acho que um pouquinho menor aqui, a apresentação dela, que daí a gente consegue ver ela inteira. Está aqui, ó. Ligas ferrosas, da professora Débora. Aí, agora tá bom. Vamos dar uma olhada aqui, então, nessa apresentação e vamos ver se tem algum erro aqui ou se não, se ela está muito bem construída. Primeiro de tudo, batendo o olho, e aqui eu vou passar alguns slides de forma rápida, só para vocês verem como tem um padrão aqui sendo repetido.
Vocês estão vendo como essa é uma apresentação, aqui temos algumas fotos, tá? Mas que ela é bem carregada de texto. Tem texto pra caramba aqui. Você pode ver como a maioria dos slides tem muita informação. Então, vocês sabem que erro que está sendo cometido aqui? Vocês já podem me dizer? Vocês já conhecem muito bem? Qual que é o erro qual que é o primeiro pecado que está sendo cometido nessa apresentação? Só batendo o olho. Esse aqui foi criada uma apresentação Machado de Assis. Primeiro de tudo, tem muito texto dentro desses slides. Textos que provavelmente deveriam estar dentro do discurso dela. Assim, não me leva a mal. Você pode aproveitar essa apresentação aqui? Pode aproveitar esse arquivo? Pode. Com certeza. Você pode, por exemplo, deixar esse arquivo como o material, a mini aí, apostila, sei lá o que chame de como você preferir, para distribuir para os seus alunos. Mas, por uma apresentação em sala de aula, onde você vai estar passando informação para eles, não é necessário todo esse verbo aqui. Você pode ver aqui, ó, ligas ferrosas. Esse é um teste que eu gosto de fazer muito. Que vai ser um teste se você criou ou uma apresentação ou você criou um e-book. Esse slide aqui, por exemplo, vocês podem opinar aí. Vocês estão lendo, estão conseguindo ler. Vocês acham que esse slide poderia ser entendido sem o apresentador? Eu acredito que sim. Diz aqui as ligas ferrosas, o que elas são, e elas são um resultado de 3 fatores. E tem explicação dos 3 fatores ali, como esse slide também. Tem toda a explicação, olha só, toda a explicação que a gente precisa para entender a mensagem. Então, assim, honestamente, dessa forma, é melhor você enviar a apresentação para os alunos, deixa eles lerem, né? E depois você passa informações complementares. Aí você pode até falar assim, tá, mas eu iria falar mais coisa ali. Aí tem um segundo problema. Enquanto você estiver passando informação, as pessoas vão estar tentando ler aquilo que você colocou na tela. Porque, assim, se você colocou na tela, é porque é para ler. E você vai estar competindo com a atenção dos slides. Então você está criando um problema para você, mais do que ajudando. Porque a pessoa não consegue entender rapidamente o que eu tenho que ler primeiro. Ela vai ter que ler tudo. A ASO, a denominação genérica. E daí você vai estar falando ao mesmo tempo, ela vai ter que fazer uma escolha. A pessoa não consegue ser multitarefa. Então esse teu slide Machado de Assis aqui não tá legal. Não tá legal por causa disso. Um outro problema que essa apresentação tem aqui. Vocês podem me dizer, o que vocês acham que tem de problema aqui enquanto eu tomo meu gole d'água? Para mim, essa apresentação aqui também está sendo criada como se fosse um slide Charlie Chaplin. Não está muito slide Charlie Chaplin isso aqui? Não está muito preto e branco? Eu sei que tem essa borda, vou pegar até minha caneta aqui. Eu sei que a gente tem essa borda aqui, né? Colocou uma corzinha, mas o slide em si, essa área aqui, está muito Charlie Chaplin. Aí você não tem nenhuma imagem ilustrando, talvez uma liga ferrosa. Não tem nenhum tipo de destaque nos textos. Você tem aqui, né, eu ia falar itálico, um negrito dentro, falando das ligas ferrosas, mas dentro das informações você não tem mais destaque, então a pessoa também não é ajudada, você não sabe o que ela tem que ler primeiro ou não. Da mesma maneira, esse slide está igual, você tem aqui ó, aço carbono, aço liga, ferro fundido, mas é só isso. Então está muito Charlie Chaplin, tá uma apresentação muito padrão das que você vê por aí. Isso é mais uma apresentação igual que o aluno que está sentado ali na sala de aula vai ver. E a tendência é o quê? Lembra que eu falei para vocês? Quando o teu cérebro encontra um padrão, ele entra no modo automático. E quando ele entra no modo automático, a tendência é de que ele não preste 100% de atenção no que você está falando ali. Então a parte do design aqui, ela está muito repetitiva. Então você vê, os slides parecem todos iguais. Tem uma quebra aqui, com uma quebra de slide, isso é uma coisa positiva, então pelo menos para a pessoa se basear que acabou um assunto e entrou um outro assunto, então produção de aços, beleza. Mas aqui de novo, ó, totalmente slide Machado de Assis, muito texto aqui. Você vê siderúrgica, é legal porque tem toda a representação de como é feito o aço na siderúrgica, achei isso bacana, mas uma animação seria legal para você mostrar passo a passo, mas tudo bem, eu acho que isso já foi uma quebra. As fotos, que problema que tem esse slide aqui? Vocês vão me dizer também. Essas fotos aqui. Tá bom que elas estão com baixa qualidade, eu sei, mas às vezes você não consegue tirar foto
É difícil de achar foto na internet se usa foto própria. Mas são as famosas fotos quadradinhas perdidas. Teria uma maneira mais interessante, talvez, de mostrar essas fotos aqui, ó, até o forno panela. Então, as fotos quadradinhas perdidas. A gente poderia mudar. E quando a gente volta aqui para a parte do texto, de novo, né, muita informação. E vocês podem ver que algum desses textos aqui, algum desses slides, a gente poderia também quebrar eles. Para mim, isso aqui poderia ser um slide só. Aços ao carbono. E esse aqui poderia ser um outro slide. Aços, alta resistência e baixa liga. Não precisa estar tudo em um slide só. Então a gente está tendo aí também uma síndrome do slide único. Essa aqui está também sendo uma síndrome do slide único. Vocês vão ver que existem outros slides aqui que poderiam também, ó, aqui, ó, esse aqui poderiam ser 3 slides. Né? Você tem aqui a fronteira entre o ferro e o aço foi definida na Revolução Industrial, com uma introdução sobre meio que histórico. Daí você tem uma explicação do aço e daí o carbono também. Já que tem tanto texto, poderia ser quebrado em 3 slides. Isso aqui tem muita informação, está muito síndrome do slide único. E vocês veem que esses erros aqui são repetidos pela apresentação inteira. Então, o visual ele tem problemas, a distribuição do conteúdo aqui também tem problemas. E agora eu quero entrar no conteúdo em si e vir aqui para o primeiro slide. Eu quero que vocês imaginem isso. Vamos aqui para o primeiro slide. Ligas ferrosas. Se dá a introdução, ligas ferrosas, a primeira coisa que a pessoa vê é o quê? As ligas ferrosas são aquelas onde o elemento ferro, né, é o constituinte principal. Ok. Seu amplo uso é resultado de 3 fatores. Daí você mostra lá os 3 fatores. Pô, começar a aula assim, ok, nós sabemos, estamos numa faculdade de engenharia, esse é o propósito da faculdade de engenharia, que é aprender sobre isso, é uma coisa técnica. Mas minha pergunta é, por que a gente não pode fazer diferente? Por que a gente não pode deixar isso mais interessante? Lembra quando eu falo para vocês sobre storytelling? O que é a ideia do storytelling? É usar os mesmos princípios de história, é você usar o mesmo esqueleto que uma história tem e aplicar isso no seu dia a dia. Sim, pô, André, mas engenharia não tem como fazer isso. É impossível eu falar de um assunto tão técnico e aplicar storytelling ali. Isso não cabe storytelling. Cabe sim. Porque vocês lembram que já falei em outra aula, que o storytelling tem uma estrutura, que tem lá uma introdução, que é uma ambientação, e essa ambientação é o quê? É algo que traz interesse para as pessoas. Aí depois dessa ambientação, normalmente você tem às vezes ali um problema a ser resolvido, e desse problema a ser resolvido você tem consequências dele, né, que muitas vezes são as informações que você vai passando dentro da sua aula, até que você tem um clímax, que é a informação principal, e você vai para o final. Então aqui quando a gente vê essa apresentação, essa aula aqui de como é que é o nome mesmo? Liga ferrosa, quando a gente vê essa aula de liga ferrosa, você vê que a gente tem um problema na introdução do assunto. Eu não acho que a introdução é tão interessante, ela não está cativando a tua audiência desde o início. A gente está indo diretamente para a parte técnica. Por mais que todo mundo saiba que você está falando de um assunto técnico e que aqui é um lugar de assunto técnico, por que a gente não pode deixar isso mais interessante? Então, o que eu quero propor para vocês aqui são 2 coisas. Primeiro, a gente achar como que a gente poderia melhorar o visual dessa apresentação e segundo, como que a gente poderia melhorar a forma de passar o conteúdo dessa apresentação aqui. Primeiro de tudo, vocês lembram que para visual, vocês podem me dizer o que, mas como que a gente consegue ter um visual original? 100% original não existe. Vocês lembram do Robin Hood do PPT. O que é o Robin Hood do PPT? Você vai roubar dos mais criativos para você que tem menos criatividade. Por quê? Porque nada vem do nada. Não é um plágio, mas você pegar as ideias de outros lugares e tentar aplicar no teu dia a dia. Então a gente tem que procurar na internet, procura no Google, procura num outdoor, o que for. Pega essa ideia e coloca para você. Então vamos aqui. Vou sair agora dessa apresentação e vamos lá para a internet. Deixa eu agora fechar aqui essa minha janela e agora a gente vai aqui para o Google. Vamos lá para o Google.
Vamos aqui para o Google e a gente vai aqui nesse site aqui, o Graphic River. Vamos procurar uma fonte de inspiração, vamos ver se a gente acha alguma coisa legal. Vou ver aqui, Presentation. Vou procurar Engineering. Tem alguma coisa a ver com engenharia, dá para ver se a gente acha alguma coisa diferente aqui. Vamos ver os exemplos que a gente tem. A gente vai ver alguma coisa que agrade, que tenha mais cara de engenharia, assim, não tanto de arquitetura. Esse aqui é legal, dá para a gente dar uma olhada. Se tem algum outro diferente. Esse aqui é legal também. É diferente. Esse aqui também é bacana. Esse também é bem bacana. Vamos dar uma olhada nesse primeiro aqui para ver o que a gente acha. Se tem algumas ideias legais. E a gente pode roubar algumas ideias para a gente. Olha que bacana esse slide aqui com a foto no fundo. Aí que a gente tem a foto na lateral, ó, tipo um mosaico que a gente pode fazer. Aqui também dá para fazer com uma cor atrás. Esse também é uma outra ideia. São ideias legais. Vamos ver se tem alguma coisa melhor. Vamos para um próximo aqui. Vamos voltar. Vamos ter uma segunda opção. É sempre bom a gente ter uma segunda opção. Vamos pegar esse aqui que eu também tinha achado legal. Esse primeiro slide aqui é até parecido com aquele primeiro outro que a gente viu. Ó, bacana, ó. Você tem uma maneira diferente de apresentar a foto. Isso aqui pode ser também uma fonte de inspiração. Com as cores, usando fotografias. Ó, uma maneira bacana de você mostrar os slides. Já dá para ter muitas ideias aqui. Vamos então roubar algumas ideias? Vamos roubar algumas ideias. Ó, essa aqui dá para a gente copiar essa imagem. Vamos jogar aqui, primeiro de tudo, a gente vai mudar o tamanho desse slide, né? Não dá para deixar o padrão 4x3 quadrado, a gente vai deixar em widescreen. Vamos deixar em widescreen. Não tem problema, desconfigurou, agora a gente vai mudar aqui mesmo. Vou já colocar um novo slide com as nossas fontes de inspiração e já vou deixar isso aqui, tudo, esse aqui, sem o design já pré-selecionado. Vamos deixar uma fonte de inspiração. Eu vou fazendo assim, vou jogando dentro do slide e vendo o que dá para a gente ter de ideia. Esse aqui é uma ideia legal, esse aqui também é uma ideia legal. Vamos colocar aqui. Esse aqui tem uma... Gostei da maneira como fizeram esse slide. Esse também é uma outra ideia. Está vendo que a gente vai pegando exemplos. Disso a gente cria algo diferente. E aqui também, esse aqui mais uma variação. Esse aqui até poderia ser com essas fotos aqui. Esse achei até interessante. Esse aqui achei legal. Esse aqui é bem diferente quando a gente tem 3 informações, às vezes, para colocar no lugar só. 1, 2 e 3. Vou criar a partir desses 4 aqui algumas ideias. Então vamos lá. Ligas ferrosas. Eu sei que nem sempre é fácil da gente conseguir criar uma coisa diferente, mas vamos criar nossa capa. Vocês vão ver que a gente pode criar a partir de fontes de inspiração. Então vamos lá. Vamos procurar agora uma imagem legal. Vamos no Pixabay e vamos ver aqui o que daria para fazer diferente. Vamos colocar aqui Iron, para ver o que a gente acha com Iron. Algumas coisas. Ferro, tem um cara aqui fazendo. Se tem alguma foto que preste aqui sobre ferro. Ó, aqui tem um cara mexendo em ferro, mas é mais um... Vamos ver se tem um Ford aqui. Que Ford é esse forno onde o pessoal mexe com ferro. Esses aqui são os mais antigos, mas... Vamos ver se tem aqui. Iron, vamos colocar Factory. Você acha uma fábrica com ferro. Aqui, ó. Aqui tem umas aqui, ó. Com a fornalha. Algumas coisas mais levadas para essa área. Eu não entendo muito, mas vou pegar aqui uma foto dessa. Por exemplo, Steel Manufacturing. Aqui, ó, essa aqui é uma boa. Uma boa foto, ó. Tem alguns lugares que você pode ver de Steel Manufacturing. Então eu vou pegar essa foto aqui mesmo. Vou copiar ela. Colocar aqui dentro do slide. Ela inteira. Ah, mas passou, André. Não tem problema. A gente vai diminuir o tamanho. Diminui em cima. Diminui
abaixo. Ai, ai, ai. Ô, louco, o que foi? Comi nachos hoje? Não, que isso, não comi nachos no almoço. Agora a gente vai inserir aqui, ó. Vocês estão vendo como essa foto aqui, ó, eu peguei essa aqui como base, como ela tem uma cor por cima, porque ela tem um filtro. Então eu vou inserir aqui essa forma por cima. E a gente vai fazer um filtro. Ah, André, precisa ser azul? Não, não precisa ser azul. Se a gente quiser falar de liga ferrosa, a gente pode puxar, às vezes o ferro lembra mais um cinza. Então, se deixa sem contorno, vou aqui em formatar forma e eu posso deixar com a cor mais um cinza, assim, sabe? Se você quiser puxar para isso. O amarelo acho que até cabe bem. Você está vendo como eles têm aqui, ó, a Dustery? Então, eu posso usar essa mesma ideia do quê? De uma cor para cima e uma cor para baixo, por exemplo. A gente quer usar ligas ferrosas. Eu acho que, como a gente está falando de ferro, isso vale a pena a gente colocar uma fonte bem pesada, porque é um assunto bruto. Então a gente pode colocar aqui, né? Ligas. Eu vou colocar grande em cima. E a gente vai procurar uma fonte mais pesada. Se é uma fonte pesada aqui, essa Saharone ficou boa. Ó, ligas, e a gente pode deixar essa nesse amarelo e embaixo ferrosas. E a gente pode ter ela um pouco menor e deixar em branco. Deixar assim, ó. Ligas ferrosas, a mesma ideia que a gente tem naquele slide, mas um pouco diferente. A base é a mesma. Vou deixar o espaçamento aqui, ó, múltiplo em 0,8, porque a gente junta, tá vendo como se junta as linhas? E como fica melhor visualmente, ó. 0,7 ficou melhor. Ligas ferrosas. A gente teve como base aqui o azul. A gente usou ligas ferrosas. Mesma ideia. Não é a mesma coisa, mas é a mesma ideia. Centralizamos. E agora vocês estão vendo que aqui embaixo tem como se fosse umas barrinhas, como se fosse um menu. A gente pode fazer esse menu aqui, mas só para colocar o nome, então, da professora ali embaixo. Ó. Ah, pô, tem que ter meu nome aqui. Beleza, a gente põe seu nome. Não tem problema nenhum. Colocamos com a mesma cor. Daria para usar esse amarelo aqui. Sem aqui, ó, sem contorno, a gente coloca o nome da professora Débora. A gente vem e coloca aqui. Só que nesse caso, que fonte a gente poderia usar? Calibre é muito redondinha. Eu usaria já uma trebuchet. Acho que ficaria melhor. E dá para a gente daí puxar esse mesmo, um cinza mais escuro, assim, lembrando do ferro. Então a gente tem aqui, ó. Já tem uma capa, ó, ligas ferrosas da professora Débora. Peguei a mesma ideia, ó, tá vendo como é a mesma ideia? E comecei a criar meu slide. Agora, vamos para a introdução. Lembra que eu falei? Vamos juntar conteúdo com design. Pô, introdução, já que você está vendo que é uma aula bem de comecinho, tá explicando o que é liga ferrosa. Pô, eu gostaria, às vezes, de trazer algo que tivesse um impacto maior para a audiência. E eu pensei assim, será que não dava para começar essa apresentação com uma pergunta? Sei lá, alguma coisa assim que fosse... imagina um mundo sem liga ferrosa. Começaria com essa pergunta. A pessoa, oi? Eu colocaria isso aqui. Ó. Vamos pegar essa ideia? Vamos colocar um novo slide aqui. Vamos ver se a gente acha uma outra foto bacana. Vamos pegar o quê? Tinha um cara mexendo aqui? Não sei se casa muito com o assunto, mas vou usar esse aqui como exemplo. E daí, como eu montaria isso? Ó? Vamos deixar ele aqui no canto. Vamos usar esse aqui como exemplo. Precisa ser no mesmo lado? Não, não precisa. Mas eu posso usar aqui, ó, deixar aqui no cantinho. A gente pode vir e colocar, inserir, por exemplo, uma forma. Pode até cobrir, colocar o amarelo, deixar ali sem contorno. E se a gente quiser, sei lá, pode até brincar um pouco aqui, pode colocar duas e colocar um amarelo mais claro junto e fazer como, sabe, uma camada dupla. Você pode ir mudar também, deixar um pouco mais com a sua cara, ó. Deixar uma maior e uma menor. Você pode deixar duas cores de amarelo e deixa assim as faixas, ó. Fica mais ou menos assim, duas cores de amarelo se quisesse. Daí agora a gente vai pegar o mesmo título,
Só que aqui embaixo a gente vai ter que puxar esse cinza. E daí coloca uma pergunta. Aqui ó, imagine, vai ter que deixar menor, claro. Um mundo sem ligas ferrosas. Aqui. Só isso. E se quiser, a gente pode até brincar um pouco mais. Está vendo aqui como ele só tem título, mas ele coloca ali umas linhas. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, linhas também aqui em cima. Pode deixar uma linha cinza, talvez. Daí com uma espessura um pouquinho maior. E a gente pode brincar assim, ó, que sempre vem uma linha, talvez aqui em cima, assim, ó, dessa maneira. Aí eu jogo a foto para cima, para frente. E daí aqui embaixo, eu posso colocar uma linha aqui, ó. E uma linha embaixo. Tá vendo aqui, ó, como ele coloca essas linhas aqui no slide? Ó, uma linha aqui para separar o título principal com o título de baixo. Eu peguei a mesma ideia, mas nesse caso aqui coloquei uma em cima e uma embaixo, ó. E daí a gente deixa uma distância meio parecida. Quando você projeta, ó, fica um design já diferente. Imagine um mundo. E daí eu colocaria aqui, ó, imagine um mundo sem ligas ferrosas. E já entrava com essa pergunta para as pessoas. Só aqui que estragou meu design, como eu joguei a foto para frente. Ó, pronto, agora sim. Imagine um mundo sem ligas. Eu coloquei ligar. Meu Jesus. O que ele... Ligas... E isso me escrevi errado aqui. Ferrosas. Agora sim, imagine um mundo sem ligas ferrosas. E eu jogaria essa pergunta para as pessoas. Já imaginaram um mundo sem ligas ferrosas? São coisas que talvez você não se importa no seu dia a dia. Mas você sabe o que não ia existir no mundo se não tivessem descoberto as ligas ferrosas? Aí, sei lá, você joga aqui, ó. Aí a gente pode criar um novo slide. E daí a gente pode pegar essa, talvez, essa ideia aqui, ó. Essa mesma ideia, mas a gente inverte. E coloca aqui, vamos procurar aqui, sei lá, não ia ter carros. Cars. Que a gente pode? Acho que essa BMW aqui, eu gostaria de uma foto de um carro de lado. Acho que ficaria melhor. Fusca. Talvez essa. Vamos ver se vai ficar boa. Daí a gente pode cortar aqui. E a gente vê o melhor encaixe que ficaria. Aqui. Aqui, ó. Vamos ver se fica melhor assim. Acho que sim. Vou até cortar um pouquinho mais daí. Deixar assim. E daí a gente pode colocar essas mesmas barras, mas ó, estou fazendo invertido. Estou fazendo agora aqui em cima. Só coloco as barras aqui agora. Pode às vezes criar um slide assim. Ó, tivemos uma ideia, um slide amarelo no fundo. Segue o mesmo padrão de cor. E daí a gente coloca esse amarelinho aqui por cima, que vai fazer essa camada. Ó, e daí diminui esse amarelo aqui. E daí coloca aqui o texto. E assim, eu estou falando da minha ignorância aqui, tá? Não sei o que não teria. Não entendo engenharia, mas estou dando um exemplo. Eu ia falar, por exemplo, não tem carro, porque carro é feito de liga ferrosa, sei lá o que tem no carro, porque no carro tem peça mecânica, e daí não daria, sabe, para ter carro. Então, seria um mundo sem carros, e daí você criaria outros exemplos, sabe? Seria um mundo sem carros, um mundo sem ferramenta, um mundo sem... E ia colocando as fotos. Porque daí o quê? Você consegue, ó, imagina, introdução a ligas ferrosas. Eu já falo de liga ferrosa, não sei o quê, todo mundo vai já imaginar um começo de aula mais técnico. E deu um soco no microfone, daí você já vem aqui com essa introdução, pô, já tem um design diferente, já chama a atenção das pessoas, vem para o segundo. Imagina um mundo sem ligas ferrosas. Oi? Pô, vamos
imaginar, vocês já imaginaram? O que vocês não iam ter? Pensa nas coisas do dia a dia, porque para mim isso já afeta o dia a dia das pessoas. Então já traz um desconforto maior. E quando você traz desconforto, a pessoa quer passar do desconforto para o conforto. E já é interessante, né? Você trazer, a gente tenta imaginar, pô, como é que seria o mundo assim, esse, né? A gente gosta de pensar nesse C. Daí você começa a trazer, pô. E assim, seria um mundo sem carro, seria um mundo sem X, Y, Z. Daí a pessoa fala, caramba, né? Nunca imaginei isso, nunca pensei nisso. E depois que se fizesse toda essa introdução, aí a gente poderia ir até para a parte mais técnica, né? Falando de ligas ferrosas. Então, por exemplo, como é que a gente... Se poderia até trazer uma pergunta, assim, né? Vamos colocar um novo slide. E pergunta assim, então vamos entender como que a gente chegou nas ligas ferrosas. Então a gente pode pegar aqui, vamos pegar se a gente achou uma coisa de ferro agora, uma foto, iron, where is the iron? Acho que é aqui, né? Será que isso dá? Eu não sei se isso é uma liga ferrosa, ou talvez as correntes seria um exemplo, parafuso... Vamos pensar, porque como eu não sou professor de engenharia, eu não sei o que realmente aqui o que é ou o que não é uma liga ferrosa, tá? Mas eu pegaria a corrente e mostraria aqui, talvez esse possa ser um exemplo. Vamos ver aqui, são 3 tipos de liga ferrosa, né? Se tem aquelas do elemento principal, o composto de ferro metálico e as ligas de aço e as ligas ferrosas extremamente versáteis. Eu vou pegar como exemplo aqui, por mais que não esteja cientificamente correto, mas a gente vai fazer esse slide aqui agora. Então, como é que eu poderia fazer? Vou colocar um exemplo de foto aqui, achei uma. Aí eu posso ter esse outro exemplo aqui, que é a pepita, que, sei lá, é onde se acha o ferro natural. E daí a gente poderia ter esse aqui que é, sei lá, o do... tipo do aço. Será que rola esse aqui? Deixa eu ver se eu acho uma coisa tipo de aço que fique melhor. Steel. Acho que o parafuso fica melhor. Ou os carrinhos de supermercado. Deixa eu pegar... Essa corrente aqui é de aço? Não quero pegar a corrente. Vamos pegar o parafuso mesmo. Acho que pode ser o parafuso. Vamos pegar o parafuso. Beleza. Agora a gente vai vir aqui. E vamos pegar. A gente está pegando isso aqui como fonte de inspiração. Você está vendo que são três exemplos diferentes? E tem a cor de cima e a cor de baixo? Então vamos lá. Vamos cortá-las quadradas. Então venho aqui. Cortar essa primeira quadrada. Agora eu venho essa, vou cortar quadrada também, eu uso essa aqui de molde, para ficar do mesmo tamanho. Então tá vendo como estou usando como molde aqui? Dá até para reposicionar se quiser, mas está no mesmo tamanho. E eu uso essa aqui também como molde. Ó. Venho, trago aqui e vai ficar tudo do mesmo tamanho. Corto, e agora dá para reposicionar até um pouco. Beleza. E agora a gente vai ver, vai vir uma de cima, elas estão ligadas, estão ligadas ali. Então elas estão bem no canto, vem uma de cima, vem uma embaixo no centro do slide e vem uma aqui no canto. Agora elas estão distribuídas com a mesma distância e a gente viria, tá na mesma distância aqui? Tá centralizado assim. E a gente viria com as caixas, então até posso copiar aqui, vinham as caixas amarelas, que iriam ficar aqui. Como informação, e aqui viriam as caixas cinzas, aqui em cima. Essa cor de cinza que a gente já usou. Coloquei errado, a cor de cinza que eu já usou antes. Aqui o amarelo também. Muito que bem. Não está exatamente do mesmo tamanho esses aqui, mas ok. Teria que estar um pouquinho maior. Aí. Acho que agora foi. E eu viria com as informações. Então, de onde se poderia estar no teu discurso? Né? De onde vêm essas ligas ferrosas? E daí a gente vem e coloca aqui. Composto de ferro resistente. Composto de... Eu só colocaria isso aqui, né?
compostos que contêm ferro. Deixava só isso. Daí a gente vai usar a mesma fonte, que é a Trebuchet. Para o texto corrido, dá para deixar maior. Puxaria aqui esse mesmo cinza que a gente colocou antes. Compostos que contêm ferro. Aí o outro é o quê? Ferro metálico e as ligas de aço. A gente vai usar o pincel só para mudar aqui. E agora deixa em branco. E o último seria o quê? Ligas ferrosas. E as ligas ferrosas? Joga aqui as ligas ferrosas, a gente usa. Beleza, usa também. O nosso pincel de formatação. Vamos ver. Como fonte de inspiração, o que eles estão fazendo aqui? Só esse aqui está um pouquinho para baixo. Então, eles estão fazendo mais ou menos dessa forma aqui, ó, esse slide. Essa distribuição para ficar uma distribuição um pouquinho diferente. Ó. Fica assim. E até eles usam essas nossas retinhas. Você pode usar as retinhas assim. Ó. Uma aqui embaixo. Distribuir assim, sabe? E fica mais ou menos o slide desse jeito. As ligas ferrosas. E daí você pode animar, vira uma de cada vez. E como é que se faria? Então, seria um mundo sem, daí você coloca os carros, tal, e daí você pergunta, pô, mas de onde que vem as ligas ferrosas? Daí vem os compostos que contêm ferro, e daí você explica, os que são que tem na natureza, tal. Até usei, acho que a foto errada aqui, que teria que ser esse aqui. Esses compostos de ferro teria que ser essa foto, esse aqui teria que ser essa foto, né? Da corrente, acho que fica melhor até se inverter aqui. Aí. A corrente fica melhor assim. E falaria dos compostos que contêm ferro, daí você pode falar do ferro metálico e as ligas de aço, mas sempre com a foto apoiando ali essa tua didática, daí as ligas ferrosas, porque daí você já coloca a foto com o exemplo do que é e a pessoa vai entender melhor. Sabe? Daí porque acho que isso é uma ligação bacana, porque a pessoa lembra, composto contém ferro, e daí você já dá o exemplo, tipo, que vem da própria terra. É o ferro metálico e a liga de aço, que tem em tal lugar. Né? As ligas ferrosas, que tem em tal lugar. Então, essa conexão na mente do teu aluno já vem muito mais rápida. Então, você está vendo que a gente consegue sim deixar o conteúdo mais interessante e a gente consegue também criar um visual mais interessante se inspirando. Você consegue entregar um bom produto e você pode aplicar essa mesma técnica para os outros também. Né? Aquelas fontes de inspiração você pode aplicar nessas fotos quadradinhas perdidas. Você pode usar essa ideia do exemplo aqui também, até criando o teu próprio tipo de didática, que você tem aqui, ó, ferros fundidos. Né? Então, é toda uma parte técnica sobre ferro fundido que você poderia exemplificar onde é que tem ferro fundido, por que você usa o ferro fundido e não só trazer a parte técnica. As ligas de cobre, por exemplo, em vez de chamar de liga de cobre, você pode falar lá do, sei lá, que nem eu uso aqui o meu slide Machado de Assis, que são slides que tem muito texto. Então você pode trazer um nomezinho diferente ali para a aula, que as pessoas já achem mais engraçado, que eu penso assim, liga de cobre, já me lembra panela da mãe, sabe? Então assim, a panela da mamãe. Então a panela da mamãe são as ligas de cobre. Aí você vem aqui no ligas de alumínio. Liga de alumínio já é a latinha de cerveja. Sabe? Então são símbolos, são coisas que ficam rapidamente na cabeça da pessoa. Liga de magnésio, é o rodão do Chevette, o cara que comprou lá o Chevette colocou o rodão que tem a liga de magnésio, que tem nas rodas de carro. E daí você coloca uma imagem disso, sabe? Então essa conexão de exemplos, trazer um pouquinho da diversão, mas não é diversão bobeira, é diversão que ajuda a tua didática, de trazer um pouco desse interesse logo no início da aula, trazer esse questionamento. Eu acho que são coisas que deixam mesmo um assunto que possa ser técnico mais interessante, sabe? Mais divertido e mais gostoso de acompanhar. Sem contar que as pessoas vão lembrar dessa sua forma de ensinar e você vai se destacar muito dos outros professores. Então, até queria saber de vocês aí. Agora, essa apresentação com esse visual novo e com essa maneira de apresentar o conteúdo nova também. O que vocês acham? Melhorou? Que notas vocês vão dar? Eu sei que é sempre perigoso essa ideia das notas, mas vocês acham que, mesmo sendo um assunto técnico, deu para deixar mais legal? Me digam aí nos comentários a opinião
de vocês. Agora vamos voltar isso aqui para minha tela. Muito bem. Gostaria de saber o que vocês acharam. Acho que isso, nossa aula de hoje, prova que não tem tema chato. Não tem tema aqui em que você não consiga aplicar alguns conceitos de storytelling. Não tem tema que você não consiga criar um design legal. O que tem é uma apresentação mal feita. E muitas vezes o que a gente precisa é do primeiro caminho. Muitas vezes o que a gente precisa é dar o primeiro passo, é mudar nossa visão, é treinar o quê? Treinar nosso olho de Tandera, que está ali atrás, ó, nosso olho de Tandera, nossa visão além do alcance. Deixa eu pegar aqui. Porque uma vez que você enxerga essas possibilidades, você nunca vai conseguir fazer a apresentação da mesma maneira. Meus alunos falam isso, eles falam assim, cara, o André estragou a gente porque a gente não consegue ver mais as nossas apresentações do mesmo jeito e não consegue entregar nada ruim. E o que acontece? Vocês se destacam muito. Só semana passada 2 pessoas me mandaram, tá aqui acho que até me mandaram 2 alunos meus, deixa eu abrir aqui no Insta. Eu até postei e foi muito legal começar a sexta-feira com essa mensagem aqui. Está aqui. Deixa eu mostrar minha tela. Olha só. Essa aqui foi uma aluna minha, que ela trabalha aqui na área de TI, que ela se considerava uma pessoa ali que, ó, sem habilidade para fazer PPT e depois de algum tempo acompanhando vocês no YouTube, estudando alguns fundamentos. E agora, nesse grupo, estou construindo, ela está no nosso grupo de mentoria, estou construindo materiais de alta qualidade. E como combinado nisso do curso, venho contar que no trabalho isso já foi percebido e que tenho recebido muitos elogios. Agora, na área onde eu trabalho, eu sou referência nisso. Ela falou, não acredito, ela é referência. E olha que eu trabalho num banco e em área de TI. Ou seja, à primeira vista não dá para fazer slides legais com isso, né? Mas contrariando as expectativas, tá dando. Essa é a prova. Não sou só eu que estou falando isso, são meus alunos. Está aqui, ó. Gostaria de agradecer a vocês pelo conteúdo ótimo que estão proporcionando através dos vídeos do YouTube e daqui no Insta. Consegui elaborar um treinamento e apresentação que irei passar para as nossas 44 filiais espalhadas pelo Brasil. A apresentação foi aprovada pelo diretor de segurança de nossa empresa no segmento transporte de valores. Fez questão de me chamar até sua sala para me parabenizar pela criatividade e pelo material apresentado. Isso graças a vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês por seguirem a gente e por darem esse retorno. Então, assim, não é só uma apresentação. Não é só uma aula que você está dando. É o teu destaque. É o teu trabalho. É você estar no 1% das pessoas que fazem diferente e ser reconhecido por isso. É isso que acontece quando você começa a dar mais importância para essas criações aqui. É isso que acontece quando você domina o olho de Tandera. É isso que eu consigo fazer com vocês, é transformar vocês. E se vocês continuarem aqui comigo, eu juro que vocês nunca mais vão olhar para trás. Tem muita gente perguntando da próxima turma de apresentações fantásticas. A gente vai começar o nosso evento de abertura da turma, dia 12 de abril. Essa vez vai ser uma coisa diferente. A gente vai fazer uma semana de abertura do evento. Vai ser um grande aquecimento que, para quem quer entrar no nosso curso de apresentações fantásticas, que vai abrir dia 19 de abril, a próxima turma, você tem que assistir esse evento. Vai ser muito legal, vai ser muito bom, vai ter muita informação. Você já vai entrar a 1000 km/h lá dentro do nosso curso de apresentações fantásticas. Fechado? Mas vai ser dia 12 de abril, a gente vai começar o nosso evento, nosso Em Busca da Apresentação de Ouro, que vai ser sensacional. Vocês sabem que é sempre assim. Ok? Muito bem, então lembrem de estar lá no Instagram, não existe tema chato, e comentem qual foi o grande aprendizado dessa aula de hoje. Fechado, meus queridos? Então é isso. Fico muito contente por passar mais uma terça-feira de apresentações com você, com vocês todos, né? Com você que está assistindo e com vocês todos, vocês todas aí. Na quinta-feira temos episódios novos sempre no nosso podcast, O Lado Criativo, e na próxima terça estamos juntos aí de novo. E como sempre,